Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém? Vocês estão com frio, sono ou não? Pouquinho, né? Um pouquinho de frio, um pouquinho de sono. Esse tempo convida para ficar em casa, mas vocês são guerreiros, nós que estamos aqui somos guerreiros e estamos aqui em nome do Senhor, porque compreendemos o nosso chamado, porque valorizamos a escola bíblica dominical e isso é muito bom. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus nos abençoe nessa manhã para crescermos um pouquinho mais na palavra do Senhor, na presença dEle, que possamos ser edificados em nome de Jesus. Hoje, nossa lição de número 8, na nossa revista aí, se encontra na página 49. E o tema da lição de hoje é Ensinos de Obediência na Descendência dos Recabitas. Ensinos de obediência na descendência dos Recabitas, e o comentarista, o autor dessa lição, é o pastor Jackson Silva. E aí já começa um negócio aí, porque assim, tá bom, Recabitas, nunca ouvi falar. Quantos aqui já conheciam a história dos Recabitas aí? É pouca gente. E eu particularmente gosto muito. Quando eu vi a revista, quando eu recebi essa revista, essa edição, eu fui folheando ali, eu fiquei muito feliz porque o autor, alguém abordou a história dos Recabitas e particularmente é uma história que eu gosto muito. Quando eu li a primeira vez, me chamou muito a atenção. Eu falei assim, poxa, eu nunca tinha ouvido falar nos Recabitas, eles são pouquíssimos citados na história bíblica. E o contexto, a forma como eles foram citados, eu gostei muito. Achei muito interessante a pedagogia de Deus, a forma como Deus usou os Recabitas para ensinar lições para o povo de Israel, para o povo de Judá, o povo de Jerusalém, e como ele vai nos ensinar aqui nessa manhã. Amém? O texto áureo da nossa lição se encontra no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel 15, 22. Vamos recitar juntos? 1, 2 e 3. A obediência é melhor do que sacrifícios, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Amém? Então, primeiro livro de Samuel. Se os irmãos tiverem dificuldade sempre com primeiro, segundo, se você confunde primeiro e segundo, tem uma coisa que eu aprendi e me ajudou bastante. Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento sempre vai ser primeiro. Então, 1 Samuel, 1 Reis, então é masculino. Antigo, masculino. Nova Aliança, todos vão ser no feminino. Então, é a primeira carta de Pedro, primeira carta de João, primeira isso, primeira aquilo. Então, Nova Aliança, que é o Novo Testamento, é no feminino. Antigo Testamento vai ser no masculino. Então, 1 Reis, 1 Samuel, amém? Você lembra isso daí que vai te ajudar a não mais confundir esse negócio de primeiro ou primeira. Objetivo da nossa... é a escola bíblica dominical, irmãos. É aprender, não é não, pastor? É escola é escola. Objetivos da lição. Conhecer o que a Bíblia ensina sobre a história dos descendentes dos Recabitas. Quem não conhecia vai conhecer nessa manhã. O que a Bíblia fala sobre esse pessoal aí, esse tal de Recabitas. Perceber que o Senhor deseja que o seu povo obedeça a sua palavra e seja fiel à sua aliança. Então, o exemplo dos Recabitas é justamente isso, fidelidade, obediência. E aí Deus vai usar eles a ensinar o seu povo a obedecer a sua aliança. E praticar. Na Bíblia, há muitos bonitos exemplos de pessoas que foram obedientes e fiéis a Deus. Há muitos. Há também exemplos de pessoas que foram infiéis, mas a gente tem que olhar para os exemplos positivos. Então, na Bíblia, há muitos. Porém, o maior deles é o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que foi obediente até a morte numa cruz, cumprindo sua missão de salvar o mundo. E aí fica a pergunta para nós. Você está disposto a imitá-lo incondicionalmente? É uma pergunta forte, é uma palavra forte. Por quê? Porque a gente é cristão, então a gente imita Cristo. Só que
imitar a Cristo incondicionalmente significa, se necessário for, até a morte. E isso, é claro, tem duas implicações. A primeira delas é morrer para nós mesmos. Como o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado, já morri para o mundo, já morri para a minha vida, eu vivo por Cristo, Cristo vive em mim. E isso é uma questão, não vou dizer filosófica, que esvazia um pouco o sentido disso, mas é uma questão, assim, não consigo explicar, mas é uma coisa que não é de fato. Você não está morto aí sentado no banco. Você está vivo, você está respirando, você está acordado, você levantou da sua cama, graças a Deus por isso. Mas você está morto para o mundo, você está morto para as suas vontades, você está morto para quem você era antes. Você vive por Cristo. Mas tem gente nesse exato momento que realmente está morrendo por Cristo, de fato e de verdade, por não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. No Oriente Médio, na China, na Coreia do Norte, em várias partes do mundo. Então, imitar a Cristo incondicionalmente é isso. É estar disposto a morrer por Ele no meu dia a dia, morrer para as minhas vontades. A vontade da nossa carne era agora estar deitado debaixo de um monte de coberta. Você matou a sua carne para estar aqui. E isso é muito bom. Mas se um dia a perseguição no nosso país chegar a tal ponto de tiver que morrer por Cristo, a arma na sua cabeça, a espada no seu pescoço, que o Espírito Santo capacite a mim e a você de morrer por Cristo verdadeiramente. Amém? Isso é estar verdadeiramente morto por Cristo. Isso é o que o apóstolo Paulo dizia. Já estou crucificado. O que é já estar crucificado? É dizer, qualquer momento eu morro. Qualquer momento eu posso morrer por Cristo. E que o Espírito Santo nos dê essa disposição, essa disponibilidade de morrer por Cristo a qualquer momento. Senhor, se for necessário morrer pela causa do Evangelho, eis-me aqui. Amém? Só o Espírito Santo pode nos capacitar para isso. Pela nossa vontade a gente não consegue. Texto bíblico inspirativo para essa manhã se encontra em Jeremias 35, do 12 ao 19. É a segunda parte do texto que fala sobre os recabitas. Ele começa no 35:1. Aí a gente vai ler aí a segunda parte, que é 35, do 12 ao 19. Final da página 49 da nossa revista e início da página 50. Como de costume, vou pedir para uma irmã e um irmão lerem alternadamente. Vou pedir para ler bem alto, para que todo mundo possa escutar. Amém? Uma irmã, Jeremias 35, 12, por gentileza. (14), uma irmã. (15), um irmão.
Amém. Amém. Então ali é o Senhor falando ao povo de Israel e falando também aos recabitas da fidelidade, elogiando a fidelidade dos recabitas. O tema central da nossa lição nessa manhã, irmãos, é obediência, integridade e fidelidade. A gente vai falar muito sobre isso. Você pode repetir? Obediência, integridade e fidelidade. O povo de Deus no período pré-exílio babilônico, o povo de Judá, um pouquinho antes, na verdade, o povo desobedecia sistematicamente ao Senhor. Desde que saiu do Egito, entrando na Terra Prometida, o povo ficava cocheando, ora estava servindo ao Senhor com integridade, com fidelidade, daqui a pouco eles descambavam e desobedeciam, iam cultuar outros deuses, ora era Baal, Astarote, e enfim. E nesse momento aqui, porque assim, você vai perdendo a vergonha, né? Você fica um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Daqui a pouco você já está fazendo uma bagunça, uma salada de fruta, de coisa, e tudo na vida é assim. A pessoa está fazendo uma coisa certa, daqui a pouco está fazendo errada. Faz a certa, faz a errada, daqui a pouco perde a vergonha, vira uma bagunça, ninguém entende mais nada. E eles estavam desse jeito, uma vida totalmente desregrada, e de um modo completamente contrário à palavra de Deus. E o pior, acreditando que estavam servindo ao Senhor. Eles tinham ali sua estrutura religiosa, tinha sacerdote, tinha os profetas lá vendidos, né? Profetas que profetizavam de acordo com a vontade do rei, mas estavam usurpando o direito do pobre, estavam se prostituindo, misturando o culto ao Senhor e a várias outras entidades, a demônios, que essa é a grande realidade. Quando você não adora a Deus, você está adorando a demônios. É a santinha, não sei o que lá. É demônio. Então, eles estavam adorando a demônios e estava completamente distante da vontade de Deus. E Deus levantou vários profetas. Ele usa a expressão na Revista Atualizada, e algumas outras versões ele fala assim, desde cedo ou desde madrugada. Quando você ouvir no Antigo Testamento Deus falando assim, desde madrugada ou desde muito cedo eu venho avisando, é que Deus está falando assim, há muito tempo eu venho avisando vocês, eu venho levantando profetas para avisar vocês. E nesse momento, Deus usa o profeta Jeremias. Um pouquinho antes de Judá, de Jerusalém ir para o cativeiro babilônico, quem está atuando efetivamente ali direto é Jeremias. E Jeremias apanha, e chora, e é jogado no poço, e não sei o quê, e está tentando avisar o povo, e o povo nada, e o rei nada de se converter. E num momento desses, Deus usa Jeremias e fala assim, olha, chama os recabitas, e eu vou usar os recabitas como exemplo de obediência, em contraste com a desobediência desse povo aí. Pega lá aquela galera, o clã dos recabitas, e traz eles aqui que eu vou fazer uma dinâmica aqui e eu vou ensinar ao povo o que é obediência. Em contraponto com aquilo que eles estão fazendo. Eles acham que me obedecem, mas eu vou mostrar para eles o que é obediência de verdade. E aí, irmãos, é interessante porque, assim, quem é pai sabe. Você já, alguma vez, acho que todo pai já fez isso, quando o filho está fazendo alguma besteira, está vacilando, você fala assim, está vendo o filho do fulano ali, o filho do seu fulano, garoto obediente, ou menina obediente, está vendo a filha do não sei quem, garota crente, que ora, que é direitinha, que é obediente aos pais, o filho gosta disso, sim ou não, de ser comparado? Nenhum filho gosta. Só que o que acontece, irmãos? Nos dias de hoje, a psicologia fala, você não deve comparar, porque não sei o quê, causa trauma, essa bobajada toda aí. Mas Deus fez isso com o povo dele. Pegou um povo que não era do meio do povo de Israel, que não era da elite religiosa de Israel, trouxe e falou assim, olha só esse povo aqui. Eles estão sendo exemplo para vocês. Vocês são um mau exemplo, e eles que não são povo de Deus são exemplo. Não estou dizendo aqui que a gente tem que fazer isso em todo o tempo, porque realmente, né, se você tiver só palavra dura quando você está querendo ensinar alguém, ensinar um filho, ou ensinar até a própria igreja, se você só tiver cajado, você desanima a pessoa. Mas, eventualmente, como tudo na vida,
e remédio amargo, às vezes, tudo em doses homeopáticas ou em pequenas doses, não mata, não. Por isso que a Bíblia também fala para ensinar o filho, às vezes tem que usar a vara. Filho extremamente desobediente, ele tem que conhecer a vara de goiabeira, porque, né, dá uma alinhada ali no caminhar do filho. Então, Deus chama esses recabitas e ensina obediência ao seu povo. Mas quem eram esses tais recabitas? Quem era essa galera aí? Recabitas, como a gente leu aqui, eles eram descendentes de Jonadab. E esse Jonadab, por sua vez, era filho de Recabe. Por isso o nome Recabitas. Eles eram descendentes de Recabe. Então Recabe teve um filho ou um neto chamado Jonadab. E esse Jonadab foi o camarada mais importante ali no clã dos Recabitas. Foi o cara que doutrinou eles, que ensinou algumas coisas para eles. Ele tinha uma certa ascendência. Ele era importante entre os recabitas. E esse Jonadab, ele aparece uma única vez, segundo o livro dos Reis, capítulo 10, versículos 15 a 23, quando Jeú, ele estava executando juízo sobre a casa de Acabe e Jezabel. Quem era Jeú? Jeú era um general, era um guerreiro lá do meio de Israel. Acabe, os irmãos conhecem, aquele que instituiu o culto a Baal, aquele dos profetas de Baal, que o profeta Elias combateu. Acabe era marido de Jezabel. Irmãos, momento 10:2, rapidamente a gente vai orar aqui. Eu pedi para o presbítero Tiago fazer essa oração. Pai, na Tua presença nós estamos mais uma vez, nos lembrando, Senhor, que o Senhor nos orientou a orar por obreiros para a Sua seara. Pai, a Sua seara continua sendo grande, os trabalhadores continuam poucos, e nós continuamos intercedendo, então, para que o Senhor levante pessoas, desperte, Senhor, vocacionados para estar trabalhando na Tua obra, seja ela obra transcultural, seja ela obra, Senhor, na igreja local mesmo, mas que o Senhor levante pessoas dispostas, Senhor, disponíveis a cumprir o Teu chamado, Senhor, disponíveis a pregar o Teu evangelho, a cuidar de pessoas, Senhor, para o desenvolvimento, Senhor, do Teu reino e do crescimento do Teu reino aqui na terra também. Em nome de Jesus que eu oro neste momento, Pai. Obrigado, Tiago. Retomando aqui, irmãos. Então, bem antes, cerca de 250 anos antes de Jeremias, desse período aqui que a gente está falando dos recabitas, o povo de Israel estava sendo liderado, né, estava sendo governado por Acabe, um rei fraco, um rei ridículo, e que era casado com Jezabel, filha do sacerdote de Baal. E ela, através do rei, por ele ser fraco, ela instituiu o culto a Baal, era obrigatório. Todo o povo de Israel estava adorando a Baal, o reino do norte, né? E Deus falou com o profeta Elias. Elias combateu, vocês conhecem a história, desceu fogo do céu. Jezabel falou que ia matar ele. Ele pediu a morte, Deus animou ele e falou assim, ó, você vai ungir Eliseu como seu substituto e você vai ungir Jeú, e ele vai executar juízo sobre a casa de Acabe. Quando Jeú começa a executar juízo, ele vai matando todo mundo da família de Acabe, chega um momento que ele se encontra com Jonadab, nesse capítulo e versículo que eu falei aí. E Jonadab, ele apoia Jeú nisso. Ele apoia Jeú em executar juízo sobre a casa de Acabe e Jezabel. Então é nesse momento que ele aparece. Era alguém importante ali, porque Jeú foi buscar apoio nele, então a gente não sabe muito bem, mas era alguém importante ali naquele contexto. Já sobre Recabe a gente não sabe muita coisa, mas alguns estudiosos acreditam que Recabe seja descendente de Jetro, o sogro de Moisés, midianita. Então provavelmente esse Recabe entrou ali na linhagem de Israel, vamos dizer assim, através de Moisés, se aproximou de Israel por causa de Moisés, e a sua família foi morando ali próximo de Israel por causa disso. E eles acabaram se aparentando com Israel. Então, esses são os recabitas. Os recabitas tinham um estilo de vida nômade e ascético. O que é isso? Nômade, eles não construíam casa, eles moravam hoje aqui, moravam ali, e eles viviam em barracas. E ascético é um estilo de vida assim bem rigoroso, com poucos luxos ou nenhum luxo. Eles não plantavam, eles não
não desenvolviam comércio, eles viviam um estilo de vida bem simples. Viviam em tendas fora das cidades. Não bebiam vinho e nem cultivavam a terra. Mas olha que interessante, por que eles estavam em Israel nesse momento? Eles moravam fora, eles moravam nos arredores de Jerusalém. Mas eles ouviram que Nabucodonosor ia invadir Israel. Ele estava sabendo, ia invadir Jerusalém, ia invadir Judá. Eles ficaram sabendo que as tropas de Nabucodonosor iam passar por ali. Eles que são ascéticos, são nômades, mas não são bobos. Aí o que eles falaram? Vamos nos abrigar lá em Jerusalém. E eles entraram na cidade. Por isso eles estavam ali dentro de Jerusalém nesse momento. Mas eles não moravam dentro de cidades. E eles seguiam à risca as recomendações do seu líder, mesmo após 250 anos da morte dele. E isso, de certa forma, agradou a Deus. Deus achou bonita a atitude dos recabitas. Ele falou assim, olha só, esse pessoal, o cara deu uma ordem para eles lá no passado, e depois de um tempão eles estão cumprindo. E trouxe eles para servir de exemplo para o povo de Jerusalém. E nessa lição a gente vai ver alguns aspectos que fizeram com que os recabitas fossem tomados como exemplo positivo por Deus ao seu povo e o resultado desse comportamento deles. Deus não apenas gostou, elogiou os recabitas, mas isso teve um resultado positivo para o povo recabita. E a gente vai ver um pouquinho. Primeiro ponto da nossa lição, o testemunho dos recabitas. Em Jeremias 35, do 1 a 11, o profeta, por ordem de Deus, submete os recabitas a um teste diante das testemunhas. Que teste foi esse? Deus manda que o profeta convide os recabitas ao templo e ofereça vinho para eles. Então o Senhor fala assim, convida os recabitas aqui, coloca ele diante dos sacerdotes e dá vinho para eles. E você vai ver o que vai acontecer. O que aconteceu? Os recabitas, eles se negaram a tomar vinho. Eles se negaram e falaram para o profeta, olha, a gente não pode beber vinho porque o nosso antepassado ensinou que não era correto beber vinho. Mesmo não sendo pecado, e após tanto tempo depois da morte de Jonadab, os recabitas mantinham-se fiéis aos preceitos ensinados por seu líder. E isso se chama obediência, fidelidade e integridade. Irmãos, naquele tempo, e aqui a gente não vai entrar nesse debate que é um pouco longo e tal, mas vamos ali para o contexto de Israel naquele tempo. Beber vinho era um hábito natural. As pessoas durante a refeição bebiam vinho, a ordem de Deus era que eles não se embriagassem, e assim era feito e ninguém se escandalizava por causa disso, tá? Aqui, hoje, no 2025, a gente vive um outro contexto, se em outro momento a gente quiser conversar sobre isso, beleza, mas naquele tempo ali era tranquilo beber vinho. Só que o antepassado deles falou, vocês não devem beber vinho. E eles não questionaram. Mas por que a gente não pode beber vinho? Não é pecado? Todo mundo bebe. Não, eles simplesmente, você está falando que é bom que a gente não beba? É interessante que a gente não beba? Beleza, a gente não vai beber. E os recabitas não morreram por causa disso, não se traumatizaram por causa disso, eles não se sentiam inferiores a ninguém por causa disso, muito pelo contrário. Isso era tido para eles como uma questão de honra. Tanto é que Deus os honrou. Deus olhou e falou, olha, isso daí é integridade. E a gente tem algumas lições para aprender com essa atitude dos recabitas. A primeira delas, obediência aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Se aqueles homens conseguiram obedecer princípios que não estavam na palavra de Deus, era só a ordem para eles viverem socialmente de uma forma mais interessante, talvez o Jonadab deve ter olhado e deve ter falado assim, olha, as sociedades que bebem vinho têm uma chance das pessoas se embriagarem, virarem alcoólatras. Então, para evitar esse risco, não beba. Eu estou aqui conjecturando, tá, irmãos? Não está escrito, mas eu imagino que possa ter sido isso, a ordem dele. Ou ele viu que na palavra de Deus, as pessoas que eram separadas, os nazireus, não bebiam vinho. E falou para eles, olha, os nazireus não bebem vinho e são os caras bacanas, vocês também não bebam, não. E eles obedeceram. Agora, o povo de Israel e muitos de nós, princípios claros da palavra de Deus, às vezes a gente tem dificuldade de obedecer.
E os recabitas nos dão um exemplo, nos dão um belo exemplo de obediência a princípios. Obedecer a princípios. Às vezes, irmãos, são princípios. Por exemplo, tem muita gente que questiona, assim, acho que crente não questiona tanto isso, mas, por exemplo, não tem na Bíblia escrito que a gente não deve fumar. Porque no tempo que a Bíblia foi escrita, o fumo não era uma prática, né, expansiva e tal. Mas não está escrito em nenhum lugar na Bíblia, não fumeis cigarro, não fumeis maconha. Não está escrito em nenhum lugar na Bíblia isso, você não vai encontrar. Só que existem princípios na Bíblia. Quais são os princípios? O primeiro deles, cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Fumar faz mal à saúde, sim ou não? Se eu fumar, eu vou estar estragando o meu corpo, sim ou não? E o meu corpo é o quê? Templo de quem? Não é meu. Então eu tenho que cuidar desse templo aqui. Então é um princípio. E tem vários outros princípios que a gente pode aplicar e dizer por que a gente não fuma, por que um cristão não deve fumar. Isso é um princípio. Então, princípios estabelecidos. Não precisa estar tudo ipsiliter escrito na Bíblia para que a gente cumpra princípios. É princípio. Tá? Tem outras coisas que são mais claras. Por exemplo, não mentir. É um princípio, está escrito lá, é claro. Não dar falso testemunho, não mentir. E a gente, muitas vezes, tem dificuldade de não mentir. Né? Então, obediência a princípio. Fidelidade irrestrita em todo o tempo, mesmo em dias difíceis e diante de tentações. Fidelidade à palavra de Deus. Não, eu sou fiel ao meu Senhor, mas ninguém está vendo. Ah, mas você está aqui. Olha, mas você está precisando. Você está passando por dificuldade. Deus entende que você vai fazer essa falcatrua aqui, que você vai roubar, que você vai trapacear, porque você está precisando. Afinal de contas, você vai deixar sua família passar fome? Não, fidelidade irrestrita em todo o tempo, mesmo em dias difíceis, mesmo diante de tentações, mesmo diante de provações. Ah, mas se eu não fizer isso, eu vou ser prejudicado. Se eu não fizer tal coisa, eu vou ser mal visto no trabalho. Se eu não fizer tal coisa, eu não vou ser promovido. Será que a gente está disposto a sofrer o dano? Mesmo em tempos difíceis? Tempos difíceis que a gente está vivendo hoje. Ah, mas se eu não deixar minha filha fazer tal coisa, os coleguinhas não vão querer conversar com ela. Tem muito disso, né? Os adolescentes, eles sofrem muito dessas coisas do grupo. Eles querem participar, eles querem estar num grupo, e se não fizer tal coisa, o grupo rejeita, e rejeita mesmo. E a gente tem que preparar nossos filhos em casa para isso, até para serem rejeitados. A gente vai tentando ensinar, a gente vai tentando mostrar, né, presbítero Zé Carlos? Tem adolescente também em casa, Moisés e Arro. A gente vai mostrando. Só que chega um momento, irmãos, que eles vão falar, mas se eu não for, se eu não fizer, eles vão me rejeitar. E eu falo, filha, infelizmente, ser cristão é isso. É sofrer o dano, você vai ser rejeitada, ponto. E aí? Mas Deus vai levantar um outro amigo fiel a você, alguém para caminhar contigo no Evangelho. Deus vai levantar, nem que seja um amigo, mas Deus vai colocar alguém bacana na sua vida. E aqueles que te rejeitaram é porque eles não querem viver debaixo da mesma lei que você vive, que é a lei de Cristo, a lei do céu. E é isso, irmão. Amém. Professor, presbítero Amarildo, né, irmãos, eu creio que os recabitas, eles nos fornecem algumas outras lições preciosas também, né? Entre elas, eles não faziam parte do povo da aliança, os descendentes de Abraão, na linhagem de Isaac, mas sim de Quetura, que foi a outra esposa de Abraão depois da morte de Sara. Mas é interessante que eles tinham princípios herdados do pai, certamente, e Deus tinha também um olhar especial para eles. Isso mostra que Deus sempre olhou para todos os povos, né, em todos os tempos. Isso é muito lindo. Então, o Jetro, o sacerdote midiano, ele tinha alguma experiência com Deus, com certeza. Uma outra coisa importante é esse fato de eles não perderem a identidade deles. Eles não perderam a identidade, os recabitas, né? Mantiveram essa identidade mesmo em tempos de crise, né? Foram se abrigar em Jerusalém, mas a identidade deles foi preservada. Não se misturaram. Isso é muito importante. E além
do fato de não beberem o vinho, a ordem de Recabe para eles, ou de Jonadab, né, na verdade Jonadab é que estabeleceu, né, esse código de moral e princípios para eles, né, o Jonadab disse que eles não deveriam também nunca morar em casas e sempre serem habitantes de tendas e então serem nômades. Isso é muito bonito, porque vai mostrar que esse é o princípio de Abraão também. Abraão nunca morou em casa, sempre morou em tendas, né? Não que ele não pudesse, o Ló foi morar em cidade, em casa de pedra, né? E eles seguem esse princípio e são duas coisas muito bonitas que nos ensinam. Primeiro, é que o povo de Deus, né, seguindo esse modelo dos recabitas, não deve perder sua identidade em tempo algum, né? E de maneira alguma. Não importa o que os outros façam, nós temos uma identidade específica, nós somos separados para Deus. E, em segundo lugar, a identidade também de peregrinos, né, de que nós não nos apegamos às coisas daqui, né, como nós cantamos, mas muitas vezes não é verdade. Eu não vou me apegar às coisas daqui. É muito lindo, né, mas o apego, ele é terrível, e a ideia aqui de Jonadab para os seus descendentes é: vocês não vão se apegar a nada, vocês vão ser habitantes de tendas, nômades, então não se apeguem. Então, é muito importante, né, esse aprendizado para nós também, o aprendizado de viver uma vida de santidade, onde não perdemos, né, a identidade, né, a identidade de sermos diferentes, e a identidade que nós não somos daqui, somos peregrinos, estamos numa constante viagem em direção ao nosso lar celestial. Então, o apego, é isso que Jonadab ensinou aos seus descendentes, a não terem esse apego e não se tornarem habitantes de cidades. Obrigado. Obrigado, pastor. Realmente, essa é o princípio, né? A gente, às vezes, olha só o fato, eles moravam em barracas. Não, mas tem um princípio por trás daquilo ali, que é de justamente o não apego. Fala assim, vai ser muito mais fácil você se locomover, se você sair daqui, será muito mais difícil alguém te ameaçar com alguma coisa se você não tiver apegado. Essa terra que eu vou morrer por causa disso. Não, eles estavam totalmente desapegados. Isso não significava que eles não fossem crescer. Era um povo até consideravelmente, aparentemente era um povo grande, povo que estava durando aí mais de 250 anos, e continuaram, porque a promessa de Deus dava a entender de que eles iam ter uma longevidade. Então, é muito interessante essa coisa do desapego realmente dos recabitas. E eles foram um exemplo de integridade. Integridade nos fala de íntegro, completo. Eles obedeciam em tudo. Eles não obedeciam só aquilo que eles gostavam da ordem do Jonadab. Não, eu não vou plantar vinha, mas eu vou construir casa. Eu não vou construir casa, mas vou tomar vinho. Não, eles obedeceram em tudo. Isso é um exemplo de integridade. E assim é a palavra de Deus para nós. A gente não pode, da palavra de Deus, pegar só aquilo que nos agrada. Eu gosto de Jesus da parte da ação social. Olha, Jesus, poxa, ele foi aos pobres e não sei o quê. Mas eu não gosto dessa parte que ele fala de raça de víboras, não. Eu não gosto dessa parte que ele fala que vai ter inferno, não. Igual um outro aí essa semana falando que o Deus dele não é o Deus que é fogo consumidor, não. Então ele está lendo meio a Bíblia. O Deus dele não é Deus fogo consumidor. E está lá escrito, Deus é fogo consumidor. Tem muita gente assim. Tá pegando só o que interessa da palavra, não integridade. E o que podemos aprender com a fidelidade dos recabitas? Aquilo que a gente já tem visto aqui. Eles foram fiéis em tudo, foram íntegros. Mas a parte importante dessa pergunta: como podemos aplicar essa obediência em nossa vida cristã? Como que a gente pode aplicar? O que dos recabitas a gente pode trazer para os nossos dias? Fala assim, olha, esse exemplo, isso aqui é bacana, eu quero caminhar igual esses recabitas. Presbítero José Carlos. Então, eu lendo essa lição aí, eu
entendo assim que os princípios, né, o pastor já disse, né, os princípios bíblicos, eles são inegociáveis. Eles não negociaram, né, aquilo que eles sempre guardaram, né, aquilo que eles receberam. Mesmo que foram provados e falou, não, a gente não cede. Então, a lição que fica para mim é que os princípios bíblicos, aquilo que nós recebemos de Deus, a gente não negocia. Hoje tem aquela ideia assim das pessoas falando assim, não, mas só um pouquinho não tem problema, você tomar uma cervejinha não vai te fazer mal, você vai fazer tal coisa, né? Tento negociar as coisas. Mas o que é bíblico, o que é certo, não tem nem para lá nem para cá, eu acho. É verdade. Isso é assim, um exemplo bem extremo, e acho que é até um pouco mais fácil para a gente, uma cervejinha ou não sei o que e tal. Mas e quando é uma questão religiosa, irmãos? Quando alguém que pertence a uma seita, por exemplo, aí te chama, vamos na reunião lá sei lá, Testemunho de Jeová, ou dos Adventistas, aí ele tem uma prática ali que é totalmente contrária à palavra de Deus. E aí, para a gente poder não desagradar, não ficar numa saia justa, às vezes a gente cede em pontos, em princípios até elementares da nossa... Não, católico. Mas o nosso Deus é o mesmo. Afinal de contas, o Deus é o mesmo. É o mesmo Deus? O teu Deus, ele precisa de uma corredentora? Será que é o mesmo Deus mesmo? Então a gente às vezes cede, né? Alguns cedem, por quê? Por causa dessa falta de integridade. Integridade, irmãos, vai ter uma hora que vai ter choque. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Não tem problema, desde que você não seja uma pessoa que saia por aí querendo arrumar briga com todo mundo, mas se chegar a um ponto, você tem um limite, tem uma barreira. E a pessoa vem vindo. Quando chega naquela barreira ali, que é da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, o choque é inevitável. E aí você vai ter que montar aquele muro ali e ficar firme e falar assim, daqui eu não passo, daqui você também não passa para dentro. Porque é a palavra, entendeu? Então, às vezes tem esse choque. A Bíblia diz, se for possível, tenha paz com todos, mas por isso que já está escrito, se for possível, tem momentos que não é possível. Paz, irmãos. Essa questão de aplicar a obediência, né, conforme o modelo lá dos recabitas, nós temos modelos hoje também de pessoas, principalmente de seitas e religiões, sabe, que a gente devia copiar na questão da obediência. Porque vai mudando, nós estamos no século XXI e a desculpa da igreja hoje é que nós temos que nos encaixar no sistema, né? Porque senão nós não vamos ser bem aceitos e as pessoas não vão vir para a igreja. Né? E aí a gente vê essas religiões falsas aí, essas seitas que continuam pregando as mesmas heresias e fazendo do mesmo jeito que o líder deles ensinou lá, e eles não abrem mão. Né? Esses dias recebemos um bilhetinho da escola, né, da Sara, pedindo autorização dos pais para participar lá do OBMEP, mas as duas perguntinhas eram, é sabatista? Né? Por quê? Os sabatistas, eles não vão participar da prova no sábado. Os outros respeitam eles. Entendeu? E aí, nós cristãos, se fosse no domingo, a gente não vem na igreja, porque a gente não tem coragem de falar, não, domingo é o dia do Senhor e eu vou estar na casa do Senhor e eu não abro mão disso. Então, para nós obedecermos, muitas vezes nós precisamos renunciar. Né? Para obedecer princípios, nós precisamos renunciar à nossa própria vontade, porque a gente faz coisas e desobedecemos os princípios de Deus para nos agradar. Né? Os recabitas poderiam dizer, mas eu gosto de vinho, eu queria tomar, eu preciso experimentar. Todo mundo bebe, como o senhor disse aí, né? Mas é renúncia. Para obedecer, precisa de renúncia. Pois estou no templo, né? Posso beber no templo. É isso, justamente isso. Mas às vezes, irmãos, a gente não pode
deixar ultrapassar o limite dos nossos princípios, daquilo que a gente crê. E Deus honra. Deus honra. Os sabatistas, os adventistas, eles conquistaram isso às duras penas, porque no passado as pessoas não respeitavam, né? Hoje já tem coisa de lei, já tem... Então por quê? Porque eles firmaram ali o pé naquilo que eles criam. É uma mentira, é uma meia-verdade, mas eles acreditam naquilo fielmente, igual seita. Outra coisa que a gente fala, não é para comparar porque, né, entristece e tal, mas na questão do serviço social, de outras religiões que fazem. A gente não faz porque a gente é salvo, a gente não faz para ser salvo. A gente faz o serviço social porque nós somos salvos, porque é um princípio. Mas a gente não faz com vistas à salvação, a gente não faz para ser salvo. Mas realmente tem muita gente fazendo que dá exemplo para a gente. E a gente não precisa se diminuir por isso. Então eu estou todo errado porque eu não estou fazendo serviço social igual tal segmento religioso. Não, a gente pode melhorar. Evangelismo. Os caras estão batendo de porta em porta da casa dos outros, não sei o que, todos os dias. Testemunho de Jeová a fio. Então é um exemplo. Até a forma, eu sempre falo para minha esposa, eu falo assim, você não vai ver 2 testemunhos de Jeová, novinho, neófito, na fé deles, indo evangelizar. Não, é sempre um mais experiente com um mais novo, que vai aprendendo, e eles levam ainda um garotinho. A criança só entrega o folheto, mas ele já está vendo como é que faz. Porque quando chegar na vez dele, ele já sabe como é que faz. Então, são coisas que a gente pode observar e aplicar. Você vê. Como é que é, irmã? Infelizmente, né, os cristãos, nós somos livres para escolher, para fazer do nosso jeito, se apega na liberdade para não fazer o que é correto. Infelizmente, não trazem nem os filhos na igreja. Infelizmente, a gente ouve, né? Para que eu vou levar uma criança na reunião de oração? Não tem nada, né, para ela. Esse frio, levar a criança na igreja. Os testemunhos de Jeová estão lá com a criança na rua, né? A inteligência artificial aí agindo. A IA. A recompensa da obediência. Então, não apenas a obediência, mas houve uma recompensa. Em Deuteronômio 28, irmãos, capítulo 28, vemos as promessas de Deus em relação à obediência e as maldições em decorrência da desobediência. Capítulo 28 está lá. Um pouquinho antes do povo entrar na terra prometida, o Senhor fala, se verdadeiramente obedecerdes a minha voz, as minhas palavras, vocês vão desfrutar isso, vão ser benditos no campo, benditos na cidade e tal, a posteridade de vocês, isso. Porém, se vocês desobedecerem, vai acontecer isso. E vários versículos ali das maldições, se a gente for olhar para o que aconteceu com Jerusalém, com o pessoal de Judá, aconteceu com eles. Ipsiliter. Aconteceu exatamente aquilo que estava previsto, porque a palavra de Deus ela não muda, ela não volta atrás. Deus avisou. Às vezes as pessoas ficam nessa coisa assim de, porque já se passou muito tempo, eu não vejo acontecer. Irmão, não duvide daquilo que Deus falou, não. Tanto para o bem quanto para o mal. Se Deus falou, se está escrito ali, o ímpio, a gente vê vários salmos ali falando do final dos ímpios, né? Que o ímpio vai perecer, Deus vai fazer desaparecer, e não sei o que, o castigo dos ímpios. E a gente está vendo prosperar a impunidade. Tem um pastor, um grande líder religioso hoje no país, sendo colocado aí num inquérito, né, totalmente ilegal. E aí a gente, nossa, será que Deus não está vendo? Está vendo, está vendo. É que Ele é misericordioso e longânimo. Ele está esperando o ímpio se arrepender. Às custas, às vezes, até do sofrimento do santo. Porque para o ímpio se arrepender, às vezes ele vai ter que fazer muita maldade com muita gente até dar o tempo dele se arrepender. E Deus está dando tempo. Agora, aqueles que não se arrependerem, realmente o fim vai ser triste. O fim é triste. Aqui nessa terra e principalmente na eternidade. Porque a palavra de Deus não muda. O povo de Jerusalém sentiu na pele o resultado dessa obstinação em desobedecer a palavra de Deus. Foram para o cativeiro, sofreram
um bocado. Mas os recabitas, que como o pastor mesmo enfatizou aqui, nem faziam parte da elite religiosa de Israel, receberam uma maravilhosa promessa do Senhor. E valendo um bombom. Que promessa foi essa? Levanta a mão quem sabe. Que promessa foi? O pastor não vale. Nem a irmã Rose. Nem o Tiago. Tiago vale sim, que ele não leu a lição. Que promessa foi essa? Que promessa que os recabitas receberam? Eita. Sempre ia ter alguém da tribo deles, né, em evidência em Israel, né? Eles nunca iam deixar de ser daquele povo. Pelo menos é o que eu entendo assim. Vai ganhar o bombom, vai ganhar meio bombom, é quase isso. Nunca deixaria de ter um descendente dos recabitas servindo ao Senhor. Seja, talvez no templo, servindo em Israel, mas de alguma forma servindo ao Senhor. Sempre haveria um descendente deles que servisse ao Senhor. Essa era a promessa em virtude da fidelidade deles. E fica nítido, irmãos, o contraste entre os recabitas e os israelitas. Enquanto os recabitas mantiveram os votos feitos a um líder humano, aquele voto era um líder humano, não tinha nada de religioso naquele voto. Os israelitas, com frequência, quebravam seu pacto com o Deus que é infalível. Os recabitas obedeciam a um homem, os israelitas não conseguiam obedecer a Deus. Jonadab disse à sua família, em certa ocasião, que não bebessem vinho, e eles obedeceram. Deus ordenava constantemente a Israel que não pecasse, e eles desobedeciam. Não vai ir atrás de outros deuses. Olha, irmãos, de todos os pecados ali que Israel cometia, e que nós, muitas vezes, cometemos nos nossos dias também, talvez um dos mais claros seja essa questão de não ir atrás de outros deuses. Porque o Senhor se manifestava de forma tão poderosa para Israel, e eles eram injustificáveis na questão da idolatria, sabe? Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Eles iam mesmo, era de propósito, de cara de pau que eles eram. E muitas vezes nos nossos dias também. Os recabitas obedeceram a leis relacionadas com assuntos temporais. Era para aquele tempo ali, era a lei social, era a lei, né, de coisas sociais. E Israel se negava a obedecer a leis eternas de Deus. Os recabitas obedeceram durante centenas de anos. Israel desobedeceu durante centenas e milhares de anos. Os recabitas foram recompensados e os israelitas foram castigados. A recompensa da obediência, vale destacar algumas importantes lições. A obediência gera recompensas duradouras. Se você for obediente, e a palavra de Deus diz, ser obediente até o fim, e te darei a coroa da vida. Tem várias promessas para aquele que é obediente, para aquele que é fiel. Então tem promessas, recompensas duradouras, a eternidade. Irmãos, quando a gente perde o foco na eternidade, a gente começa a fazer coisas focando na temporalidade. Para que eu vou ser fiel a vida toda se não vale a pena? Não vale a pena ser fiel. Por quê? Porque perdeu o foco da eternidade. Aí você fica só pensando nesse tempo aqui, mas eu tenho uma notícia para você. A nossa vida não é só esse tempo aqui, não. Tem uma eternidade. E essa eternidade que pode ser de alegria, felicidade e não mais choro, ou choro e ranger de dente por toda a eternidade. É lá que a gente tem que focar. A infidelidade tem consequências. Israel enfrentaria o juízo divino por rejeitar a palavra de Deus. E Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Você quer ser honrado por Deus? Honre a Ele. Seja fiel a Ele. Busque, se preocupe com a fidelidade a Ele. Muitas vezes a gente ouve assim, poxa, mas não tem como ser perfeito, não tem como, ninguém é santo, né? Aquela velha, ninguém é santo. Primeiro que somos santos sim, porque santo significa separado. E segundo, que nesse sentido de santidade, de ser alguém que faz a coisa certa o tempo todo, se você nem quiser tentar, aí que você não vai conseguir mesmo. Mas se todos os dias a nossa preocupação for essa, agradar ao Senhor, Senhor, me ajuda a ser santo ainda mais, santifica a minha vida, e a gente vai caminhando num caminho de santidade. O próprio apóstolo Paulo, ele falava, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas ele estava caminhando para ela. A gente tem que focar na perfeição, irmão. Se os nossos modelos
se o nosso exemplo, se aquilo que a gente quer ser já for um modelo imperfeito, a gente vai ser imperfeito. Se você focar, não, mas o fulano não sei o que, não faz tudo. Sim, mas o fulano é um homem imperfeito, igual a mim e a você. O nosso modelo é Cristo, que era o homem perfeito. Quando a gente responde a alguém e a gente fala assim, poxa, falei de uma forma como não deveria falar. Como será que Jesus responderia? Esse que tem que ser o nosso pensamento todos os dias. Como o Senhor faria nessa situação? Como Ele responderia? Como Ele agiria? E aí a gente vai buscando a perfeição a cada dia. Se a gente focar em alguém que já é imperfeito, aí a gente não vai atingir a perfeição nunca mesmo. Então Deus honra aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que se preocupam em agradá-lo, em fazer aquilo conforme a palavra dEle. E Ele honra. Quais os desafios que enfrentamos ao tentar viver uma vida íntegra em meio a uma sociedade corrupta? Isso aqui é complicado, porque a sociedade ela tenta te moldar conforme os padrões dela, os valores dela. Foi isso que aconteceu com Ló. Ló, ele aprendeu com Abraão, estava ali, era tio dele, era da família de Abraão, ele estava caminhando com Abraão. Ao momento que ele se separa de Abraão e vai morar em Sodoma e Gomorra, por mais que a Bíblia diz que os princípios dos moradores de Sodoma chateavam o justo Ló, preocupavam, transtornavam a alma do justo Ló, a família dele aprendeu os valores daquele mundo. A família dele aprendeu os valores. Tanto é que a mulher dele virou estátua de sal, por quê? Estava apegada a Sodoma e Gomorra, que estava pegando fogo. As filhas dele cometeram incesto com ele, por quê? Aprenderam lá em Sodoma e Gomorra. Não foi na casa de Abraão que as filhas de Ló aprenderam aquela coisa terrível de embebedar o pai e se deitar com o pai para gerar descendência. Não, foi lá em Sodoma e Gomorra que elas aprenderam. Então, a gente vive, irmãos, numa Sodoma e Gomorra. Se alguém tem dúvida disso, é só ver aí as notícias, ver o que está acontecendo. Mas a gente tem um desafio, que é viver íntegro nesse tempo, nessa Sodoma e Gomorra que a gente vive. E de que maneira estamos transmitindo os valores cristãos às próximas gerações? Será que a gente não tem facilitado, a gente não tem afrouxado valores que não são nossos, são da palavra de Deus, para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos? Ah, não precisa ser assim, não é a ferro e fogo, não é assim, não. Transmitir valores cristãos. Esses dias estava vindo com a minha filha no carro e tal, e a gente estava conversando, e aí ela falou alguma coisa sobre alguma atitude dela na igreja. Aí eu falei, não, filha, a gente não pode, a gente está num culto. Era sobre mascar chiclete, né? Aí ela falou assim, pai, compra um chiclete, não sei o que. Eu falei, não vou comprar chiclete, vou comprar uma bala, você chupa a bala, ela vai acabar e a gente entra no culto e tal. Aí ela falou assim, mas qual a diferença? Eu falei, a diferença é que o chiclete, você vai ficar mascando chiclete o tempo todo no culto. Aí eu falei para ela, quando eu era da sua idade, a gente não podia mascar chiclete na aula, era uma falta de respeito com o professor. E se a gente não podia mascar chiclete na aula, imagina no culto diante de Deus. Você não vai no fórum, diante do juiz, você não vai mascando chiclete. Por que você quer mascar chiclete na igreja? E aqui, irmãos, não estou condenando ninguém que faça isso, tá? Estou falando que eu estava passando para minha filha, tá? E porque eu recebi disso, igual os recabitas receberam do Jonadab. Minha mãe me ensinava assim. E eu falei para ela, filha, olha só, você tem que entender o que é culto. Culto, você está diante do Deus vivo, do Deus poderoso. Você não está diante de qualquer autoridade aqui da terra, não. Você está diante de Deus. Ali é um local de culto, adoração. Eu comecei a falar para ela sobre o culto, a grande. Eu falei, no tempo do Antigo Testamento, a gente ia ser fulminado se a gente fizesse muitas das coisas que a gente faz dentro do templo hoje. Fulminado. Aí, sabe, parece que caiu a ficha dela assim. Eu falei, é isso. Só que, é claro, é um ensino todos os dias, e a gente não pode, assim, não estava querendo ser radical. Não, mas é ensinar princípios e valores. Ela vai tomar as decisões dela. Eu não tenho a menor pretensão de que ela vai seguir ipsiliter, ela não vai ser talvez uma recabita. Se ela for, amém. Mas eu tenho que ensinar o certo, eu tenho que ensinar o modelo, o padrão. Se nem ensinar para ela, quando ela errar, ela não vai saber que ela está errando, porque não foi ensinado. Amém, irmãos? Então é isso,
faça transmitir valores corretos para as próximas gerações. Se errar, vai errar porque quer. E eu vou falar uma coisa. O pastor sempre é bem exigente e rigoroso da gente, como ovelha, como crente aqui na igreja. Eu acho isso muito bom, porque ele coloca realmente o sarrafo é alto, a exigência é alta, do compromisso, da vinda nos cultos. Mas por quê? Porque ele sempre faz. Ele nunca cobra uma coisa que ele não faça. Pontualidade, a presença nos cultos, o estudo, tudo. E eu acho isso muito bom. Eu gosto de estar perto das pessoas que me levam a elevar o meu padrão, porque eu reconheço que o meu padrão é baixo. Né? Não deveria, mas eu reconheço, eu sei o meu lugar. Então, eu gosto de estar perto de pessoas que me inspiram, que me fazem crescer. E isso é muito bom. Que a gente possa andar cada dia mais com pessoas que nos animem a crescer, a cada dia. Amém, irmãos? Vamos caminhar aqui para o final. Caminhando na integridade. O Salmo 15, você lembra do Salmo 15 que você leu aí, que o irmão Alan leu no começo aqui? O que falava o Salmo 15? Olha, ele começa assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Que monte que ele está falando aqui? Que santuário que ele está falando? É aquele santuário lá de Jerusalém? Ele está falando do monte Horebe ou do monte de Sião? Ele está falando de algum daqueles montes ali? Não, ele está falando da Terra Santa, ele está falando do céu. Senhor, quem pode morar no céu? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Ele vai descrever uma série de características ali do cidadão do céu. É isso que ele está falando. Um cristão íntegro que não se corrompe e nem se amolda ao padrão do mundo. É disso que o Salmo 15 está falando. E nesse sentido, Deus enaltece o comportamento dos recabitas. Eles não se importavam com que as pessoas de fora iriam pensar de suas escolhas ou do jeito meio diferentão de viver. Os recabitas não estavam preocupados das pessoas virarem e falarem assim: nossa, vocês moram em barraca, né? Vocês são estranhos pra caramba, vocês moram em barraca. Por que vocês não moram aqui na cidade com a gente? Ah, vocês querem ser o melhorzão, né não, pastor? Quando fala lá, o cara fala assim: por que você não toma uma cervejinha com a gente aqui? Você quer ser o melhorzão, quer ser melhor que a gente, né? Você se acha, né? Não é isso que o povo do mundo fala, não? Os recabitas não estavam nem aí para isso, não. Estavam nem aí, Matias. Se eles falassem assim: você acha bonzão, né? Porque você não está aqui com a gente, porque você não participa. Parente, quando você vira crente, eu ouvi isso do meu irmão. Meu irmão falou assim: agora sua família é só os da igreja agora, né? Você não liga mais para os seus parentes. Eu falei: não, meu irmão, continuo te amando. Mas a minha família realmente é da igreja. Por quê? Porque as pessoas não entendem que a gente é cidadão do céu, que a gente teve um novo nascimento, que a gente é nova criatura. Mas os recabitas não estavam nem aí, não. Eles não bebiam vinho, não moravam na cidade, eles viviam segundo o que Jonadab tinha ensinado e quisessem pensar o que pensassem deles. Que a gente possa ser um pouquinho igual o recabita nesse sentido aí. Quem decide viver em santidade também é visto de maneira estranha pelo mundo. Mas por que você não bebe? É o que o mundo diz. Não é pecado tomar um vinhozinho. Mas essa música só fala de amor, não tem nada demais nisso. Por que não pode escutar um sertanejo que fala só de amor, do amor do rapaz pela moça? Não tem nada demais, vocês são muito radicais. Aí a moça fala, mas essa roupa ficaria tão linda em você. Aquela roupa, né, daquele jeito, ia ficar tão linda em você, mas você é crente. O cristão pós-moderno, e cristão com muitas aspas, gosta muito da primeira parte de 1 Coríntios 6,2. Tudo me é lícito. O cristão fala: mas tudo me é lícito, mas esquece da segunda parte. Mas nem tudo me convém, e não me deixarei dominar por elas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Viver em santidade é ter um estilo de vida que agrada a Deus. É perguntar a Ele e a si mesmo se tal atitude sua o agrada. Será que essa minha atitude agrada a Deus? Será que o que eu estou fazendo agrada ao Senhor? Será? Isso é alguém que tem um estilo de vida que agrada a Deus.
É perguntar se isso edifica. Beleza, não é pecado, mas edifica de alguma forma? Será que eu estou edificando alguém? Será que eu estou me edificando? Se não escandaliza o irmão, olha, eu posso fazer isso, mas será que escandaliza o irmão? Se escandaliza, talvez eu devo dar uma segurada na onda. Se não abre brechas para o maligno ou coisas ilícitas, às vezes você começa numa coisa que não é ilícito, mas abre brecha para algo que é ilícito. Abre brecha para o maligno na sua vida, na sua casa. Se aquilo que você está fazendo pode vir a se tornar uma pedra de tropeço. E eu volto aqui na questão da bebida alcoólica. O pastor sempre, ele já em EBD aqui falou. Ele mesmo falou, olha, eu não vou dizer para você que o vinho, um copo de vinho é pecado, mas aquilo vem a se tornar um peso, vem a se tornar uma pedra de tropeço. Né, pastor? O senhor já falou isso aqui várias vezes. Se não macula o seu testemunho e se não entristece o Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente faz e fala coisas que entristecem o Espírito Santo. E às vezes a gente vai caminhando naquilo, entristece um pouco, amanhã mais um pouco, e apaga o Espírito Santo em nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é ser íntegro, é ser cristão em todas as áreas da vida. Você não é cristão só dentro da igreja, você é cristão no seu trabalho, você é cristão na sua família, você é cristão quando você está viajando. Tô lá no Nordeste, tô lá nos Estados Unidos, tô lá na França, você é cristão lá também, tá? Só para avisar. Tô lá não sei onde, você é cristão lá também. Independente do ambiente, da época, das pressões sociais, de qual pressão que for. Integridade tem tudo a ver com santidade. Você pode repetir isso? Integridade tem tudo a ver com santidade. Tudo a ver. Se eu sou íntegro, se eu sou um cristão íntegro, eu estou andando em santidade. Porque eu estou tentando fazer tudo que a palavra de Deus diz. A gente cantou isso aqui, ó. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Crer e observar. Tem gente que crê, mas não observa. E tem gente tentando observar sem crer. Tem gente tentando fazer os preceitos da palavra de Deus sem realmente acreditar. Eu venho na igreja, mas eu não creio que Deus está aqui. Tem gente assim. Vem todos os dias, mas não crê. Ela não tem a noção de que o Deus vivo está aqui. Se você não tiver essa noção, você está observando preceitos sem crer na palavra. E tem gente que crê, mas não observa, que é aquele que fala assim, não, Deus está lá, olha, eu gosto da igreja. Pastor, gosto da igreja demais, mas não vem num culto, senhor. Gosto demais da igreja, mas não vem num culto. Ele crê, mas não observa. E tem gente que observa, mas não crê. O ser humano é estranho, gente. O ser humano é complexo. O que significa ser um crente íntegro? Qual o valor da santidade em nossos dias? Eu não estou falando do ímpio, não. Estou falando do crente. Qual o valor que a gente dá para a santidade? Será que a gente se preocupa de verdade com a santidade? Qual o valor que a santidade precisa ter em nossas vidas? Qual o valor que a santidade precisa ter em nossas vidas? E vou fazer mais uma última pergunta, valendo um bombom. Qual era o tema central da nossa lição, que eu falei lá na introdução? Quem souber, levanta a mão. São 3 palavrinhas. Mas não é aquele site, não. 3 palavrinhas só. Eu aprendi. Não. São 3 palavras. Quem sabe, levanta a mão. Excelente, presbítero Tiago. Conclusão, irmãos, terminando aqui rapidamente, 1 minuto. A história dos recabitas nos ensina que a obediência gera frutos duradouros. Obedeça a palavra de Deus, ela vai gerar frutos duradouros na sua vida, na sua família, na sua descendência. Você vai ver os efeitos da sua obediência transmitidos às próximas gerações. Se você for obediente à palavra de Deus, mesmo sem falar, pessoas vão observar o seu exemplo e elas vão passar a seguir o seu exemplo. Porque apesar de o mundo não valorizar isso, irmãos, lá no subconsciente das pessoas, elas sabem discernir quando alguém é um crente de verdade e quando alguém é um crente de meia pataca, como dizem por aí, meia tigela. Eles sabem, e quando você é um crente de verdade que se posiciona, num primeiro momento as pessoas não gostam, mas depois elas começam a se inspirar, elas te respeitam, porque você é íntegro, ela sabe que
quando está na conversa privada, você tem o mesmo tipo de comportamento quando está na conversa pública. Quando você está lá no seu trabalho, elas sabem que você é o mesmo crente que você é na igreja, quando tem todo mundo vendo ou quando não tem ninguém vendo. Então, obedeça a palavra de Deus, porque gera frutos duradouros. Lembrando sempre que o nosso maior exemplo é quem? Jesus, nosso exemplo de obediência, fidelidade e integridade. Em um mundo onde os valores de Deus são constantemente questionados e desafiados, devemos nos espelhar nesses exemplos e permanecer fiéis à palavra de Deus. Quais exemplos? Exemplo de Jesus, não é esse exemplo maior, mas exemplo dos recabitas, de obediência. Exemplo de Abraão, exemplo de José, exemplo de Daniel. Nesses exemplos, exemplo de Paulo. Nesses exemplos devemos nos espelhar. E se nos mantivermos firmes, Deus nos recompensará, porque a palavra de Deus diz que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele nos recompensará, assim como prometeu a descendência de Jonadab. Seja fiel ao Senhor, seja obediente à palavra dEle, mantenha-se firme no Senhor, porque a recompensa dEle, ainda nessa vida e principalmente na vida eterna, virá sobre a sua vida e sobre a sua descendência, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Então vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado por Tua palavra nessa manhã, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor é galardoador. O Senhor tem promessas para o seu povo, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ficarmos firmes na Tua presença. Ajuda-nos a não vacilarmos, Senhor Deus. Pai, também eu oro por aqueles irmãos que nesse momento estão passando, Senhor Deus, por crises, por lutas, por dificuldade em permanecer na Tua presença, outros que já até estão distantes, desviados dos Teus caminhos. Pai, restaura, traz de volta. Senhor Deus, renova a cada manhã o prazer de Te servir, o prazer de estar na Tua presença, o prazer de desfrutar da Tua palavra, Senhor Deus, que é boa. Ó Deus, a Tua palavra é alimento para a nossa vida, a Tua palavra é direção, a Tua palavra é vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos capacita a vivermos, Senhor Deus, em integridade na Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aqui não tem nenhum super-homem, não tem nenhum super-crente, Senhor Deus. Mas tem aqui, Senhor Deus, homens e mulheres, Senhor Deus, com coração contrito, com coração quebrantado, diante do Senhor de joelhos, Senhor Deus, e pedindo ao Senhor, Senhor Deus, ajuda-nos a cada dia. Ó Senhor Deus, ajuda-nos na caminhada. Ajuda-nos, Senhor Deus, a atravessarmos, Senhor Deus, ó Pai, aquela última faixa da corrida e poder falar, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E abençoa as próximas gerações, Senhor Deus, os nossos filhos, os nossos netos, e todas as próximas gerações, que eles sirvam a Ti também com integridade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.